Olá, eu sou a Flora e esse vídeo ele faz parte da entrega do Tech Challenge da fase 4 proposto pela FIAP na Pós-Tech em Data Analytics. Nesse desafio, a ideia era a gente entender um pouquinho mais do mercado de petróleo e para isso a gente tinha também alguns macro-objetivos para serem entregues, né? O primeiro deles era a criação de um dashboard interativo com o usuário e esse dash ele tem que ter um storytelling com alguns eventos importantes que podem influenciar no preço do barril do petróleo. Feita essa parte, a próxima entrega é um modelo de machine learning que possa prever o preço futuro desse barril de petróleo. Tendo esse modelo feito, é necessário fazer um deploy em produção, realizar um MVP, utilizando o Streamlit, que é, já adianto que é essa carinha que está sendo projetada, e a elaboração desse vídeo. Para o dashboard, eu utilizei aqui como base de dados a base compartilhada conosco, que foi do IPEA. Então, é aqui nesse site, a gente tem a partir de maio de 1987, e no momento que eu fiz o trabalho, a gente tinha publicado até o 3 de fevereiro. Peguei esses dados e passei para um arquivo CSV para ser utilizado na nossa base. Então, tá aqui. Além disso, eu criei também um outro CSV chamado Eventos Petróleo, que eu trago 9 eventos, né? 9 questões, então tem questões armamentistas, tem questões de saúde pública, que ocorreram com a respectiva data, para eu poder cruzar essas duas tabelas e ter o nosso dash. Aqui a ligação delas é feita pela data, né? A coluna em comum desse preço petróleo Brent, são os dados do IPEA e essa planilha 1. E é ela que alimenta essa nossa primeira visão de evolutivo de preços. Então, aqui eu consigo ter a visão, né, do preço médio que estava sendo aplicado. Aqui eu consigo filtrar, ele é um filtro múltiplo. Vou selecionar aqui datas próximas, né, anos próximos, 23 e 24. E aqui eu consigo ver o preço por meses, consigo ver o número de eventos que influenciam o preço do petróleo que estavam correndo nesse período, o preço mínimo, o médio e o máximo do barril de petróleo. Então, aqui, 23 e 24, consigo ver que 23 tiveram dois fatores, que foi a pandemia do Covid-19, era ali o finalzinho, e a invasão da Ucrânia pela Rússia, que continua, né? Continua em 24 e continua até hoje. Aqui, o usuário também consegue filtrar o período que ele quer, se ele quiser aplicar um zoom, ver mais especificamente um fator, né? Esse botão aqui, ele é um filtro, ele é programável. Quando eu clico, ele limpa todos os filtros que foram aplicados. E eu consigo também filtrar por evento. Então, por exemplo, eu quero ver o colapso do Lehman Brothers. Eu consigo ver aqui. Ele foi um período de 2008, né? A gente sabe que perdurou os efeitos por mais anos, mas ele efetivamente é considerado entre ali outubro até dezembro de 2008. E a gente consegue ver essa queda, né, do preço do barril de petróleo. Eu explico um pouco mais desses eventos, dou um pouco mais de detalhes no Streamlit. A segunda etapa do Machine Learning, eu disponibilizei tudo que foi feito, eu vou deixar os códigos estão no GitHub e vou deixar o link no descritivo desse vídeo. Então, a primeira etapa, voltando aqui para o nosso Machine Learning, a primeira etapa foi fazer essa leitura da base de dados. Então, eu estou lendo o mesmo arquivo que eu utilizei ali para o nosso dash, só que ele já está lendo direto do GitHub. E o modelo de Machine Learning que eu propus é o ARIMA e o SARIMA. É, eu, eu propus esse modelo a gente adotar justamente porque o Sarima ele consegue ter essa sensibilidade de pegar picos, né? Então tem uma variação de preço que é o que acontece na realidade, né? Quando a gente está falando do preço de barril de petróleo. E como a gente quer essa variação diária, eu escolhi o Sarima, só que para aplicar o Sarimax, obrigatoriamente a gente tem que aplicar o Sarima. Fiz a importação das bibliotecas. Aqui é só um gráfico que eu plotei sem processamento nenhum. Tá bem parecido, é o do Dash, né? O mesmo do Dash, só pra gente ver como que ele tá sem processamento.
E um fator importante, para ser feito antes de fazer o processamento dos dados, é fazer um resample nessa base, porque ele tem alguns pulos de data. Então, a gente tem dados ali desde maio de 87, mas não são todos os dias publicados. Feriados não são publicados, domingos não são publicados. Então, a gente faz esse resample para tirar essas datas, para a gente não ter uma visão poluída quando a gente fizer o nosso modelo. Eh, Agora, feito isso, a gente vai para, de fato, o início da modelagem, né? E quando a gente fala do ARIMA, o fator mais importante do ARIMA é a gente aplicar o Dickey-Fuller. Esse teste de Dickey-Fuller, ele é um teste estatístico que ele vai nos dizer se uma série estacionária ou se não é estacionária a nossa base de dados. A gente precisa que seja estacionária. Então, a gente faz essa checagem e caso vamos seguir, vou mostrar para vocês aqui no código. Faço esse aplicação dos cálculos, né? Eu preciso, para ela ser estacionária, ela tem que ser menor, o meu p-valor tem que ser menor que 0,05. Se for maior, significa que ela não é estacionária e a gente vai precisar fazer alguns processamentos a mais. Tá aqui, eu calculo a estatística ADF. A estatística ADF, quanto menor o meu número, maior a evidência dela ser uma série estacionária. Ok, quando a gente olha aqui, menos 1,9 é um número pequeno. Só que quando a gente olha o p-valor, ele é um número muito mais alto que o 0,05, aceitável. Então, isso nos traz que ela não é estacionária. A gente precisa tornar ela estacionária. Para fazer ela se tornar estacionária, eu pego toda essa base de dados e aplico uma diferenciação. Quando é aplicada essa diferenciação, a ideia é que a gente tire ali tendências que possam poluir a nossa visão, tirar alguns outliers, para a gente ter a visão mais fidedigna possível. Então, eu apliquei aqui, refiz o teste para ver a estatística ADF e o p-valor. Quando a gente olha a estatística ADF, é menos 17,5. Então, eu tenho um número muito menor do que do outro cálculo, do outro processamento. Então, ok, é um indício forte, que ela pode ter se tornado estacionária, só que olha o p-valor, ele ficou zero. Então, definitivamente, a gente tem agora uma série estacionária e a gente pode trabalhar com essa série. Defino aqui o meu período de treino e o meu período de teste do Machine Learning. O meu período de treino eu peguei ali de 87 até 31 de dezembro de 2015. E o meu modelo de teste, ele vai ser a partir do dia 1º de janeiro de 2016. Plotei aqui o gráfico só para a gente ter visualmente, né? Então, aqui tudo que está em preto vai ser a minha base para fazer o meu modelo. E tudo que está aqui em vermelho vai ser a minha parte de teste. Verifiquei aqui, né? Eu tenho mais de 10 mil dados de treino, e quando eu vou ver a quantidade de dados de teste, é 3.300, isso dá mais ou menos 25% dos dados sendo utilizados para teste, o que está dentro da literatura, então a gente pode prosseguir dessa forma. Defino meu P1, meu D1 e meu Q1. Então, tem ali alguns dados do meu Sarimax. Faço a minha predição no modelo. Desculpa, falei Sarimax, mas é o Arima aqui que a gente está falando. Faço o meu gráfico dos cálculos da predição. E quando a gente vê o Arima, os dados preditos, eles não ficaram tão sensíveis, né? A gente vê que ele está aqui contínuo, seria aqui essa linha verde. Então, com base nisso, a gente vai escolher qual o conjunto do Arima. Ah, aqui é a avaliação de métricas do Arima. E quais dos parâmetros, a próxima etapa é ver quais dos parâmetros melhor se adequam
no nosso modelo. Então, eu fiz aqui o melhor ARIMA para a gente obter isso. E esse melhor modelo é o que a gente vai usar para parâmetros para aplicar o SARIMAX. Porque o SARIMAX que a gente pretende ter essa sensibilidade, né? Essa variação de preços. E a gente viu que só o ARIMA ele fica contínuo, né? Então, ele vai calculando, ele me retorna aqui o melhor modelo. E esse melhor modelo é o que eu vou aplicar aqui no meu modelo SARIMAX. Calculo os meus limites, né, inferiores e superiores da série, faço a predição. E aqui, já indo para o gráfico, ó, a gente pode ver que o real é toda essa linha em azul e esse meu vermelho é o meu intervalo de previsão. Então, a gente vê que, assim, ainda tem o os valores limites superiores e inferiores ainda são bem altos, né? São bem amplos em relação ao meu preço real, mas a gente vê que já tem uma sensibilidade e está muito próximo, né? O formato, digamos assim. Faço o cálculo de algumas métricas do modelo SaniMax e a gente vê que a gente tem valores mais. A gente tem valores mais factíveis que do Arima. Então a gente vai prosseguir dessa forma. Faço a previsão do forecast com SaniMax, aqui calculando os limites também. Quando eu ploto, eu tenho esse gráfico aqui. Então, eu tenho isso em azul, né? Seria o nosso valor real. Aqui, esse vermelho é o que a gente já tinha mostrado, que seria a nossa previsão com os dados de teste. E essa em verde é justamente os nossos valores futuros, que não estão na nossa base. E a gente pode ver essa área em verde acima da nossa linha, tanto acima quanto abaixo, seria ali o nosso intervalo que pode estar o preço. E a gente vê que quanto mais distante a data da data atual, maior, assim, aliás, menor é a confiabilidade dele, né? Maior é a chance da gente dar um dado que não seja tão assertivo. Por conta disso, eu estou usando no nosso modelo 60 dias. Se fosse menos 60 dias de previsão, a gente teria um modelo um pouco mais confiável, mas se ultrapassasse 60 dias, a gente ia ter um modelo que não ia ser preciso. Então, após fazer, a gente viu, né, como que está o modelo, a gente vai prosseguir com esse modelo. Eu importo as bibliotecas do JobLib e eu transformo tudo isso em um arquivinho do JobLib. E além disso, eu também extraio esses arquivos em CSV, que eu vou mostrar agora. É, extraindo isso em CSV, eu utilizei para fazer uma análise preditiva no próprio Power BI. Então, além dos passos seguintes do Streamlit, eu trouxe aqui para o Power BI esses valores e o usuário consegue filtrar por aqui. Então, aqui eu coloco a data de término, por exemplo, e ele vai filtrando quais que são os valores, preço médio previsto. A próxima etapa, após ter feito isso, foi colocar toda essa parte aqui no Streamlit, né? Para fazer toda essa carinha do Streamlit, ele é feito, eu fiz usando o VS Code, são feitos arquivinhos em Python. Aqui eu abri um modelo de como que foi ter programado a tela de objetivos, mas cada uma das páginas do Streamlit é um processamento à parte e todos esses códigos, eles estão aqui no GitHub, na pastinha Streamlit. E é possível ver as imagens que eu utilizei, as páginas, o código de cada uma delas. Quando eu venho aqui na abinha de deploy, eu explico um pouco da metodologia que eu já comentei. Aqui em previsão do preço do petróleo, o usuário consegue filtrar qual dia que ele quer ver o preço do petróleo. Por exemplo, ele vem aqui dia 26 de fevereiro. E aí já traz o período próximo, né? Então eu consigo ver aqui os pontos, qual que é o preço médio previsto para aquela data. E aqui traz previsão do preço em 2020, em 26 de fevereiro de 25, é de $68,60.
ainda aqui no Streamlit, compartilho o código. Esse código ele também tá ali no GitHub, mas aqui se a pessoa quiser, se o usuário quiser, é possível ver esse código aqui em PDF, o notebook. Aqui eu trago algumas informações do dashboard, que eu já havia comentado com vocês. E esse código aqui, esse código não, esse link do Streamlit, o código também está disponível no GitHub, mas o link desse Streamlit eu vou deixar aqui nos comentários. Gostaria de agradecer pela atenção. Muito obrigada.